Eu queria estar falando de 2.000 assuntos diferentes desse aqui, mas de alguma forma, uma parte dessa pauta também faz parte do que eu já produzi, tanto aqui no canal quanto literariamente. Então, eu me sinto compelido a falar do assunto. Faz bastante tempo que eu não toco em nenhum assunto polêmico aqui no canal, e eu queria permanecer assim, se possível. Então, o que eu quero fazer aqui é algo muito distante da polêmica. É entender qual é um dos grandes erros do monarca que talvez você possa cometer, que talvez eu possa cometer também. Tá? Se você não me conhece, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e ele pode ser um pouco seu também, desde que você goste de teologia, de Bíblia, é o nosso assunto corriqueiro aqui. Para isso é só você se inscrever, tem vídeo todos os dias no canal. Agora, falando especificamente de toda essa polêmica que o Flow se envolveu, que o Monark se envolveu, o que isso tem a ver aqui com o canal? Bom, de duas maneiras isso tem a ver com o que eu já produzi para a internet e, como eu disse também, em forma de livro. Não tanto pelo antissemitismo, embora o antissemitismo esteja envolvido também. Algumas pessoas me conhecem na internet como um dos caras que explica melhor, não sei se melhor, mas que explica a nova perspectiva sobre Paulo, que tem muita interação com o que foi o antissemitismo ao longo da história da interpretação de Paulo no ambiente cristão, mais especificamente no ambiente luterano, iluminista, liberal do século XIX. Então, de alguma maneira, tem muita gente que me conhece por tratar desse assunto, o que eu acho injusto, porque tem gente que faz isso muito melhor do que eu, e também porque eu trato de muitos outros assuntos dentro da teologia. Mas eu não quero falar tanto dessa questão do antissemitismo, quanto eu quero falar de um erro que você pode cometer e que eu posso cometer. E eu tenho quase certeza que você não é um antissemita. Agora, tem um outro lance aí na história do monarca que tem a ver com um livro que eu publiquei junto com Marcos Botelho no ano de 2014, quando a gente estava lidando com a explosão da informação na internet e a chegada da possibilidade de todo mundo poder produzir conteúdo e a quantidade de informação decorrente dessa atividade que chega até os nossos olhos, que chega até a nossa mente. A gente estava lidando ali num livro que se chama Ontem Esponja, Amanhã Peneira, com a situação da crise do excesso de informação. Antigamente, você tinha que ser uma esponja, porque tinha pouca informação disponível e toda informação deveria ser absorvida como uma esponja para que você pudesse se dar bem na vida, basicamente. Hoje, com informação disponível a rodo, a torto e a direito, você tem que ser uma peneira para ser capaz de selecionar aquilo que é informação relevante daquilo que é informação inútil e daquilo que é informação nociva para você. Tudo isso está disponível e você está recebendo uma enxurrada de informações o tempo todo. O YouTube escolhe o que ele vai mostrar para você na tela inicial. O Instagram escolhe o que vai mostrar para você. Então, em 2014, eu e o Botelho lançamos um livro que previa, ou na verdade tratava de muito daquilo que recentemente foi relatado naquele documentário da Netflix, o Dilema das Redes. E uma parte significativa do problema do monarca tem a ver com isso. O monarca teve um privilégio nos últimos 2 anos e pouco de sentar com algumas das maiores cabeças do Brasil e conversar por horas seguidas com essas pessoas. Ele sentou com Pondé, ele sentou com Clóvis de Barros Filho, ele sentou com a Lilia Schwartz, e entre outros tantos que estiveram ali com o Igor, com o Monark, o próprio Sacani, Sérgio Sacani, que é um divulgador científico e que hoje tem um podcast dentro dos estúdios Flow, que é uma cabeça extraordinária. O Paulo Musi, que é um médico também, que também é uma cabeça extraordinária.
O Monark teve esse privilégio. Eu fui muito privilegiado na minha vida de ter grandes professores e, de certa forma, queria estar na pele do Monark, podendo conversar com todas essas pessoas, que não é muita gente que tem essa oportunidade. E a verdade é que essas pessoas todas foram ao Flow, mas outras pessoas, cujos nomes não vale a pena mencionar, também estiveram lá, com ideias inúteis e outras nocivas. E diante disso, qual foi a postura do Monark em boa parte desses episódios, com grandes cabeças sentadas ali do outro lado da mesa? Intransigência, cabeça dura, teimosia, uma falta de humildade para aprender. E ao mesmo tempo, uma falta de capacidade seletiva para dizer, olha, isso daqui é bom, em que pese eu ter inúmeras discordâncias com Luiz Felipe Pondé. Em que pese eu ter inúmeras discordâncias do Clóvis de Barros Filho, que foi professor na Faculdade Casper Libero, onde eu me formei em jornalismo, né? Em que pese eu ter inúmeras discordâncias, poxa vida, ele teve a oportunidade de sentar com esses caras e aprender. E a percepção que, pelo menos eu tenho, e posso estar equivocado nisso, é que vez após vez ele se tornou mais intransigente, mais teimoso e mais incapaz de abaixar um pouquinho a bola e aprender com o que essas pessoas tinham a dizer. Não, ele queria discordar, ele queria opinar. Para discordar e para opinar, você precisa de embasamento. Você precisa de arcabouço, repertório. Não basta ser um cara esperto com boa capacidade cognitiva. Que isso ele tem. Capacidade de raciocínio cognitiva, isso ele tem. Não tivesse, ele não seria capaz de ter produzido esse fenômeno que foi o Flow Podcast. Ele não fez sozinho, evidentemente, tem o Igor lá junto, mas se ele fosse um completo biltre, ele não teria essa capacidade, ele não teria tido essa condição de ter colocado o Flow Podcast onde ele colocou e ter mudado um cenário todo da comunicação digital no Brasil. Então, capacidade cognitiva ele tem, mas não basta. Não basta. No mundo em que a gente tem um excesso de informações, existe um tipo específico de inteligência que diz respeito a perceber quais são as boas informações que a gente recebe e aprender com elas. Não jogar fora as boas oportunidades que temos. E o que parece é que o Monark fez exatamente isso. Em nome de ter uma opinião. Em nome de estar certo sobre os assuntos. Em nome de querer falar sobre tudo e qualquer coisa. Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. E isso é tão óbvio que não deveria precisar ser falado. Mas, já que precisa, vamos falar aqui. Ninguém sabe de tudo. E então, diante dessas pessoas que ele poderia ter aprendido, o que o Monark preferiu? O Monark preferiu escolher um guru cheio de ideias ruins, mas muito parecido com ele no que diz respeito a essa perspicácia, capacidade cognitiva de raciocínio, de bolar coisas interessantes e fazer aquilo funcionar. O Monark tem um grande ídolo, chama-se Joe Rogan. Se você não conhece o Joe Rogan, ele faz um podcast no estilo do Flow, que inspirou o que o Flow é. E o que o Monark almejou ser é uma espécie de Joe Rogan brasileiro, que fala um monte de asneiras baseado em coisa nenhuma, e agora o Joe Rogan está sendo cancelado nos Estados Unidos porque as pessoas têm uma paciência limitada, paciência tem limites, com asneiras e opiniões esdrúxulas, e o Joe Rogan está vivendo esse cancelamento nos Estados Unidos e o Monark seguiu o seu guru até o fim e está tendo o destino que o seu guru teve. Sem ter, e esse é o ponto, sem ter
o estofo financeiro, o histórico e a quantidade de fãs que o Joe Rogan tem. Então, a primeira coisa que eu e você devemos levar como reflexão para isso é: não escolham gurus de Araque. Não tenha para você um guru porque ele faz algo parecido com o que você faz, que você quer ser igual a ele. Não escolha esses caras que se vendem como solução de tudo e que têm opinião para tudo. E se eu, por algum motivo, porque eu tenho muitos vídeos nesse canal, tô te servindo como essa referência única, pare agora! Ah, se você parar, você vai estar obedecendo a voz do guru, então você não vai parar. Então reflita, agora não sei. Mas assim, nós temos a tendência de escolher para nós essas figuras referenciais que não nos trazem nenhum desafio, que fazem algo que é muito parecido com o que a gente já faz e elevam a nossa autoestima. E então a gente elege esses caras a uma espécie de ídolo da gente. No caso de um canal de teologia, eu tenho que dizer, se você quer um referencial, um padrão de referência, imite a Cristo, e somente a Cristo. E imite aquilo que eu faço, ou leve em consideração aquilo que eu digo, quando aquilo encontra coerência com o que Cristo faz e disse. E basicamente é isso. Agora, você, hoje, por meio da internet, não tem o mesmo privilégio que o Monark teve de sentar cara a cara com essas grandes pessoas, com esses intelectuais, mas ao alcance de um clique e uma busca, você está ouvindo essas grandes pessoas falando no teu YouTube também. E ao mesmo tempo, talvez você caia no erro do Monark, talvez eu caia no erro do Monark também, de dar poucos ouvidos a quem de fato está preparado e ouvir o guru que nos agrada, o guru de Araque que nos agrada, o charlatão, o impostor, o cara que não estudou de verdade, que tem um jeito sedutor de comunicar. Grande erro que pessoas inteligentes, como o Monark a ideia de que o Monark é burro e tudo mais, olha, para algumas coisas ele é bem tonto, mas é uma ideia que é meia verdade. Pessoas inteligentes caem em contos do vigário. E por isso eu estou fazendo esse alerta para você. Aproveite as oportunidades que você tem e pare de cair no engodo de influenciador digital tonto. Porque ao mesmo tempo que foi lá no Flow o Pondé, que foi no Flow a Lilia Schwartz, que foi lá no Flow tanta gente legal, né? Paulo Musi que eu mencionei, foi gente falar de terra plana, cara. Tudo bem, nem o Igor nem o Monark, até onde eu sei, são terraplanistas, pelo contrário, eles ofereceram lá um job pro Sacani, quer dizer, então eles entendem que isso pelo menos é algo que deve ser combatido, mas vai vendo. Então, quando você vai lá fazer a tua busca no YouTube e você entra no vídeo que fala das maiores teorias conspiratórias que dizem respeito, e aí você tá no canal de teologia, talvez a tua tentação seja essa, né? Os sinais de que Cristo vai voltar dos tempos. Esses dias eu vi que Jesus previu a Covid. Pô, cara, se você entra nesse vídeo aí, meu amigo, o responsável pela besteira que você está acreditando é você, cara. Se você, no lugar de fazer uma boa peneira, está absorvendo conteúdo ruim, o responsável por absorver isso é você. E depois, quando você reproduzir coisas ruins, a responsabilização, como está sendo com o Monark, vai ser para cima de você e não do guru de Araque.
que pode ser um pregador, que pode ser um pastor, que pode ser alguém metido a teólogo. O maior mito, não sei se é o maior, mas um dos maiores mitos que a gente tem hoje é de que todo mundo tem direito a uma opinião e ela precisa ser respeitada. Não precisa ser respeitada porcaria nenhuma. Eu não respeito a tua opinião. Eu respeito você. Eu respeito pessoas. Opinião tem que conquistar respeito. Tem que ser embasada, tem que ter coerência interna, tem que fazer referência a repertório, de onde está tirando a fonte. Essa história de, não, você tem que respeitar a minha opinião. Não tenho. Não tem, claro que não. Você pode ter uma opinião idiota, você pode ter uma opinião imbecil, mal fundamentada, e eu posso ter também. Eu tenho que respeitar você, não a sua opinião. E então, nesse jogo que a gente está vivendo aqui, o que eu queria é que você e eu prestássemos mais atenção para não cair nesse que é um dos erros do monarca, que é ter uma baita de uma oportunidade de ouvir alguns dos melhores pensadores que estão disponíveis hoje na internet, ao alcance de um clique. E no lugar disso, a gente dá ouvidos para um guru de Araque que tem muito pouco a oferecer, mas que é sedutor, porque fala bem, porque tem uma capacidade cognitiva interessante. E não se engane, eu não vou te dar 5 passos para você evitar o guru sedutor, porque aí eu estaria te dando uma baita de uma dica de Araque de guru sedutor. Então eu não vou falar para você, não, o jeito que você escapa, nem vou dizer para você que o jeito que você escapa desses caras é comprando meu livro, que também não é. O jeito de resolver essa história é ter desconfiômetro. Se o cara diz que no vídeo dele, na thumbnail, no título, coisas que ninguém sabe, se ninguém sabe, como é que ele sabe? É um pouco de desconfiômetro, é deixar de ser ingênuo, é deixar de ser tonto, de ser manipulado. Então, liga um desconfiômetro, acende uma lâmpada aí, liga o radar, porque o dia que você quebrar a cara, porque você acreditou num tonto, o tonto vai estar a quilômetros de distância. Não vai sobrar nada para ele, vai sobrar para você. O que isso tem a ver com teologia, Vitor? É o que eu te falei. O assunto pode ser teológico, pode ser pastor, pode ser pregador, pode ser autor de livro, que vai lá e te vende uma ideia mirabolante. Nossa, descobri a verdade que ninguém sabe e tal. Pois é, ninguém sabe porque o cara inventou, né? Então o cara inventou, então ninguém sabia mesmo. Surgiu diretamente dos recônditos da cabeça do indivíduo, né? Então tá lá. Certo? Então, esse era o meu recado para hoje. Em relação aos outros erros do monarca, estão mais do que óbvios, né? Não preciso mencionar. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.